Muito bem, galera, tudo bem com vocês? Jesus Massouz aqui agora para valer. Para valer por quê, Jesus Mar? Porque agora é o seguinte, estou com conteúdo programático, eu falei para vocês no vídeo que eu gravei ontem, sobre que eu estava observando alguns cargos de auxiliar administrativo e também de auxiliar de secretaria, uma prefeitura que teve prova de auxiliar de secretaria e cargos de auxiliar administrativo, costumam vir esses conteúdos aqui. Eu mostrei ontem para você. Eu vou focar um pouco nos conteúdos. Esse aqui, ó, legislação de administração pública, estrutura e funcionamento de um órgão público. Os demais aqui você pode pesquisar, ver se tem vídeos na internet, ou etc. Porque são coisas que assim eu não vou poder ajudar muito. Mas pessoal, se você imaginar o tanto que só você saber isso aqui, olha, que não é pouca coisa, você vai ter uma chance enorme, pelo menos de conquistar 3 ou 4 pontos na prova. Tá nem para imaginar. Olha só o que eu apurei. Quando eu olhei as provas que eu selecionei, que tem esses conteúdos e essa matéria em nível médio, foram algumas provas, se não estou enganado. Deixa eu ver quantas provas tem aqui na. Foram. Deixa eu ver. A quantidade de provas aqui para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provas. 7 provas para esse cargo de auxiliar administrativo. E eu percebi uma coisa. Gente, os conteúdos são extensos, são enormes. Olha só, o que eu percebi, caiu Constituição Federal, 88, artigo 18 ao 41, noções de administração pública, agentes públicos, atos administrativos, orçamento público, estrutura da administração pública, licitação, poderes administrativos e características dos atos administrativos. Eu vou confessar a vocês que eu fiquei surpreso. Porque é o seguinte, por que eu fiquei surpreso? Porque esse tipo de conteúdo, geralmente, ele é cobrado muito para provas de ensino médio, porém para provas a nível federal. Então, eles cobram aqui muita coisa. Eu achei bastante coisa, bastante conteúdo para uma prova de nível médio. Mas enfim, tá aqui, foi o que eu vi, né? Então, por questões didáticas, né? Primeiramente, eu já quero deixar claro uma coisa para vocês. Eu não sou professor, tá? Não sou professor. Eu vou procurar aqui auxiliar ao máximo naquilo que eu souber, que eu puder. Eu aconselho, se você tiver condições de comprar um curso online, ou de pagar um cursinho, ou de comprar um livro ou uma apostila, faça isso, tá bom? A minha ideia aqui é somente trazer alguns tópicos que podem te ajudar a entender o conteúdo naquilo que eu souber, é claro, porque eu também sou estudante igual você. Não sou estudante de direito, nem conheço muito direito, somente sei o básico. O básico que eu sei, quer dizer, o básico que eu tenho estudado é para concurso. Então quero passar aquilo que eu puder passar para auxiliar quem tiver necessidade desse tipo de auxílio, tá bom? Então deixo bem claro. Ah, Jesus, mas se não cair na prova? Se não cair na prova, você vai aproveitar o conteúdo, você vai aproveitar a matéria e você vai estudar também futuramente para concursos federais. Por que não? Conhecimento, gente, a gente não perde. O pior é se isso cair na prova e você não ter tido nem contato. Porque para estudar em cima da hora, gente, eu tenho falado aqui em vários vídeos, não dá certo. Falar nisso, você está estudando? Mais uma vez eu pergunto. Está estudando português, matemática? Está estudando? Tomara que sim. Se não, faça seu cronograma e comece a estudar. Não perca tempo, ok? Vamos lá. Para começar, por questão didática, eu vou começar pela Constituição Federal. Vou fazer vídeos, vou tentar ao máximo fazer vídeos o mais breve possível, para não tomar muito tempo, claro, né? 30 minutos, se possível, cada vídeo. No máximo 40, né? Se extrapolar, né? Você vai extrapolar um pouquinho talvez. Mas para ficar bem fácil a questão de você assimilar e também para não ficar falando muito, tá bom? Já falei demais, não vou falar mais nada. Agora nos próximos vídeos eu só vou chegar e passar conteúdo, ok? Espero ajudar quem tiver interesse, tá bom? Vamos lá. Eu percebi que a Constituição Federal, as questões caem
são entre os artigos 18 ao 41, que trata de organização do Estado e também lá sobre servidores públicos, sobre organização administrativa público, enfim, é sobre organização político e administrativo. Tudo isso é o que cai lá na prova, né? Cai esses artigos, 18 ao 41. Então vamos começar por eles, né? Para ser uma coisa bem didática, vamos começar pela Constituição Federal. Aqui você está vendo a Constituição Federal, você pode colocar na internet aí CF 88 no YouTube e pesquisar. Se não, vou deixar o link disponível para você clicar e abrir a Constituição Federal atualizada no seu computador, tá bom? Olha só, gente, primeira coisa, leia. Não adianta você ficar assistindo o vídeo nosso aqui, se você não lê, não vai adiantar. É necessário que você leia. Tire um tempo para ler também. Não adianta ficar só aqui assistindo o vídeo, tá bom? É importante ler. Vamos lá. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Não vi nenhuma questão que eu lembre que tenha caído sobre isso, mas é importante destacar isso. Autônomos. Foca nessa palavra aqui, ó, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Autonomia significa o quê? Cada um tem o poder de fazer, claro, dentro da lei, né, da Constituição, como está falando nos termos. Cada um faz aquilo que tem que fazer administrativamente ou politicamente falando, mas nos termos da Constituição, tá, gente? Autonomia, ou seja, o município não vai depender do Estado para determinadas coisas, nem o Estado precisa da União para fazer determinadas coisas, e nem o Distrito Federal precisa da União, ou seja, são independentes, são autônomos. São autônomos, tá? Cada um tem o seu poder, tem a sua gestão, tem autonomia para fazer a gestão, claro, de acordo com os termos que nós vamos ver aqui em seguida, tá bom? Brasília é capital federal, isso aí não é novidade para ninguém. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Tem uma parte que fala sobre territórios federais, que não existe, tá, gente? Territórios federais. Aqui está dizendo se forem criados, né? E a União é quem integra esses territórios, caso sejam criados. Regulados em lei complementar. Também não vi nada relacionado a isso nas provas. Mas é importante dar uma lida e lembrar disso. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados e territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito do Congresso Nacional por lei complementar. Isso aqui para a gente não é novidade, né? Para quem mora aqui no Pará, por exemplo, em Marabá especificamente, teve aí recentemente um plebiscito que estava aí para decidir, né, sobre a divisão do estado do Pará entre Pará, Carajás e Tapajós, onde Marabá e alguns municípios aqui da região ficaria com o estado de Carajás. Então, mediante a aprovação da população interessada, né, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Isso aqui para a gente não é muita novidade não, mas é bom entender que podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, tá? Porque se tua prova vier dizendo que não pode, os estados não podem se dividir, ou municípios não podem se dividir, aqui está falando dos estados, né? Não pode se dividir, tá errado. Eles podem se dividir e se anexarem, mas aí tem que ter aprovação da população. Se tua prova vier dizendo que pode se dividir e der outro tipo de condição para poder se dividir, tá errado. Mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Aqui é outra coisa. Vale destacar, o município pode se desmembrar também, pode se fundir. Agora tem que ser por lei estadual e dentro do período determinado pela lei complementar federal. E também, igualmente, a questão da divisão dos estados, ou fusão dos estados, eles devem, na verdade, realizar uma consulta prévia mediante plebiscito. E aqui tem um detalhe, ele fala de um estudo de viabilidade, tá? Vê que a divisão do estado não comenta nada sobre o estudo de viabilidade, mas aqui na divisão do município, ele comenta sobre a viabilidade de divisão. É importante você ter isso em memória, porque a FADESP também não vi nada a FADESP fazendo nada sobre isso, né? Falando a respeito desse assunto, ou cobrando na prova esse assunto, mas é interessante ter em mente, porque se fosse uma banca igual uma CESP da vida, que eu já fiz vários concursos da CESP, né, algumas provas da CESP, se for um CESP da vida, você vai ver que eles fazem uma confusão louca, né? Eles podem muito bem colocar na tua prova lá que o estado é dividido mediante viabilidade, estudo de viabilidade. Não, é o município. Ou dizer que o município ele pode ser dividido e simplesmente não fala sobre o estudo de viabilidade. Está incompleta a questão, tá bom? Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Importante, hein? A gente está vendo um momento político que fala muito sobre religião e o Estado, né? Religião e a política. Então é muito claro aqui que o Estado não pode, em regra, né, não pode estabelecer culto religioso nem embaraçar funcionamento, não pode proibir ninguém de, de exercer a sua religiosidade. Tá? 2. Recusar fé aos documentos públicos. E 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Interessante aí essa colocação. Coisa muito simples, tranquilo. Vamos lá, da União, capítulo 2, da União. Então vamos lá. Artigo 20. São bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Interessante, isso aqui caiu num concurso recente aí do Ministério Público da União. Caiu isso aqui, olha. Ou que banhe mais de um estado. Quando um rio banha mais de um estado, águas que banham mais de um estado, ele pertence à União. Ele não pertence a um estado ou a outro, pertence à União. As ilhas pluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental e as referidas do artigo 26. Sede de municípios, por exemplo, eu vi alguma coisa sobre, não posso confirmar nesse momento, São Luís, por exemplo, é uma ilha que não pertence à União. Por quê? Porque ela é sede de município. Então, não pertence à União a ilha de São Luís. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos da Marinha
os terrenos da Marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E o artigo 1º é assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgão da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial, ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e a sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. É leitura, gente, não tem jeito, aqui tem que ler mesmo, não tem muito o que explicar, é o que está escrito. Artigo 21. Agora isso aqui é interessante. Eu diria que você deveria ter uma atenção maior a esse artigo 21, que tem várias coisas, muita coisa, mas você tem que ler, gente. Leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Gente, são só 23 artigos para você ler da Constituição. Não é muita coisa não, 23 artigos. Leia, separe aí, por exemplo, 1 hora no dia ou meia hora no dia para ler esses artigos, ou pelo menos para escolher um deles, alguns deles, na verdade, para você ler. Você tem que ler, não tem jeito. Você tem que ler para entender, compreender, memorizar tudo isso, tá bom? E você lendo, uma hora você vai criar uma prática tamanha que quando você chegar na prova e ver aquele artigo, você vai lembrar. O artigo 21 fala assim: compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar das organizações internacionais, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, onde ele permaneçam temporariamente, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Olha só, essas 6 primeiras aqui, basta você ter em mente que o que relaciona o Brasil com o estrangeiro, seja questão de guerra, seja questão de paz, seja questão de segurança nacional, seja estrangeiros entrarem aqui, militar estrangeiro entrar aqui, ou o estado de sítio de defesa, que é a intervenção federal, o que for relacionado a isso, é só você lembrar que é a União que toma de conta. É muito óbvio isso. O município ou o estado não vai declarar guerra, não vai manter relação com o estrangeiro, não vai, pelo menos em regra não, né? Não vai decretar estado de sítio. Tudo isso isso compete à União. Isso não tem nem muito o que se discutir ou o que ter muita dúvida. É bem básico, né? Emitir moeda. Olha só, emissão de moeda também é uma coisa que você não discute, né? Todo mundo sabe que o Banco Central, por exemplo, ele não é, por exemplo, municipal, para a gente falar da maneira grosseira, ou não é estadual. É federal, é União, tá? Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações financeiras, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguro e previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e desenvolvimento econômico e social, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização de serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, o que? A. Serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Serviços de instalações elétricas, de energia elétrica e o aproveitamento energético de cursos da água em articulação com estados onde se situem os potenciais hidroenergéticos. C. Navegação aérea, aeroespacial e estrutura aeroportuária. D.
os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais que transponham os limites do Estado ou território, e os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Memorizar, gente, é lei memorizar. 11. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e os territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Aqui é o 13, né? Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira federal ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Olha só detalhe, hein? Aqui está falando da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tá? Não vai cair na besteira, cair na tua prova lá, é óbvio, né? Você sabe que quem promove aí, quem mantém a Polícia Civil e a Polícia Militar com o Bombeiro do Estado é o Estado. Nesse caso, no Distrito Federal, quem mantém é a União. Organizar e manter os serviços oficiais de estatísticas, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação para efeitos indicativos de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão. Conceder anistia, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga e direito de uso, instruir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, explorar os serviços de instalações nucleares de natureza e exercer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento e processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e uso médicos, agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida, igual ou inferior a 2 horas. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Vamos lá. 24. Organizar e manter, executar a inspeção do trabalho, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente. Agora, é importante você destacar, né? Isso é privativamente. Ou seja, somente a União pode fazer o que a gente vai listar agora. A gente, é muita coisa. Ver se eu consigo resumir aqui ao máximo, né? Se acelerar bastante aqui, porque é muita coisa. Privativamente. Ou seja, somente a União pode fazer isso. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviço postal. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional de transportes,
regime dos portos de navegação lacustres, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte, jazidas e minas e outros recursos minerais e de metalurgia, nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, emigração e imigração, entrada de tradição e expulsão de estrangeiros, organização do Sistema Nacional de Emprego, condições de exercício de profissões, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes, sistema estatístico, sistema cartográfico e geologias nacionais, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, sistemas de consórcio e sorteios, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantia, convocação e mobilização, polícias militares, corpo de bombeiros militares, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais, Seguridade Social, diretrizes e bases da educação nacional, registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação, contratação em todas as modalidades, para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal, municípios, obedecido ao artigo 37, que a gente vai ler também, a gente vai ter esse artigo no nosso conteúdo, e para as empresas públicas, sociedades e economia mista, nos termos do artigo 173. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Aqui praticamente você vê que repetiu muita coisa, repetiu assim. Ele praticamente transcreveu o que foi falado antes, no artigo anterior, mas de uma maneira mais... de uma maneira diferente, na verdade, né? Mas é basicamente a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Gente, não tem jeito, é que você vai ter que ler até assimilar, até lembrar, você cair na sua prova, você lembrar dessas competências aqui, né? Compete ao privativamente, compete à União, etc. Artigo 23 é competência comum. Agora, isso aqui é interessante saber, viu? Porque eles fazem geralmente prova de concurso, não sei a FADESP, mas outras bancas elas costumam lançar muito isso, que é privativo, o que compete ao município, compete ao estado e também o que compete comum. Então interessa você saber o que compete comum. Agora o que compete comum, se você for ler aqui, você vai ver que são coisas assim bem óbvias, não precisa se decorar muito não. Olha só. Competência comum do Estado, Distrito Federal, municípios e a União, claro, né? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, instituição democrática, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantias de pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico-cultural, impedir invasão, destruição, descaracterização de obra de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, à saúde, tecnologia, pesquisa e inovação, proteger o meio ambiente e combater poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas e a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, melhoria habitacionais, concepção de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio e o desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Isso aqui é bem óbvio, né, gente? Algumas coisas que você vai ver que é óbvio. Por exemplo, cuidar da saúde. Você sabe que a saúde, quem cuida não é só a União. O Estado também cuida, o município também cuida. A fauna e a flora. Não tem como a União ficar de olho na flora sozinha. Só você pensar assim de maneira lógica. Como é que a União, que tem a sua sede em Brasília, ela vai tomar de conta aqui da Amazônia, por exemplo? Não tem como. O Estado do Pará tem que contribuir. Os municípios têm que contribuir para ficar de olho, né? Então, são coisas praticamente óbvias que você pode deduzir
só pela simples leitura, né? Só conhecimento de mundo você vai deduzir algumas coisas óbvias aqui nesse artigo. Deixa eu ver, eu vou ler só mais esse aqui, ficou meio extenso, porque realmente tem muitas coisas para ler. Eu tô lendo aqui rápido mesmo, só porque, gente, é simples leitura, tá? Eu tô lendo porque se tiver alguma coisa interessante para eu destacar para você, eu vou destacar, tá? Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. Veja, nesse caso aqui, não estamos falando de município, tá? Muito cuidado. Se colocar na tua prova lá que compete ao município também, tá errado. Aqui ele está falando de quê? Está falando somente da União, Estado e Distrito Federal. Não fala de município. Concorrentemente, ou seja, eles vão juntos, eles vão legislar juntos sobre isso. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas de serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do meio ambiente, etc. Produção patrimônio histórico-cultural, artístico, turístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimento e matéria processual, previdência social, proteção e defesa de saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude, organização, garantias de direitos e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual ou que lhe for contrário. Eu quero destacar aqui no final, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, quero destacar o seguinte: em prova, mais uma vez, uma prova federal, claro, da CESP, que é uma banca que ela cobra muito mais, exige muito mais, caiu isso aqui. O que aconteceu? A prova ela indicou a tecnologia, né, como uma legislação que ela é concorrente, onde o Estado ele pode, né, ele pode legislar juntamente com a União. A prova colocou isso em destaque, né, e falou que, inexistindo lei federal, o Estado exerce a competência legislativa plena. É o que está dizendo aqui no parágrafo 3º. Ou seja, se em algum desses casos aqui não existir lei federal, né, que vai legislar sobre isso, então a competência fica plena para quem? Para o Estado ou para o Distrito Federal. Vamos supor, tá, não tem lei que regulamente, por exemplo, alguma coisa sobre florestas. Então, o Estado pode exercer essa competência plena, ou seja, o Estado vai assumir essa legislação, ele vai assumir e vai legislar sobre isso, ou seja, já que a União não se manifestou, o Estado pode fazer isso. Agora, detalhe: se uma lei federal, por um acaso, digamos, uma lei estadual, ela contrariar uma norma federal, então a lei federal ela vai suspender a eficácia da lei estadual. Ou seja, uma lei estadual cria uma situação sobre, digamos, orçamento, né? Uma lei estadual cria uma situação sobre orçamento. Porém, essa lei, ela vai contra, né, uma lei que já foi estabelecida pela União. Então, vamos dizer assim, por razões óbvias de hierarquia, a União, o que vai valer é a lei federal. A lei federal. Ela vai estar acima da lei estadual. Isso é bem claro, não precisa nem discutir muito sobre isso. Detalhe também: a competência da União não exclui a competência suplementar dos estados. Se precisar implementar mais alguma coisa,
Não significa que, por exemplo, a União fez uma lei sobre funcionamento do processo de ajuizar de pequenas causas. Isso não vai impedir do Estado de suplementar em alguma coisa que auxilie, por exemplo, aí na melhoria do processo, por exemplo. Então o Estado ele não fica impedido de suplementar a legislação, tá ok? Só para fins de entendimento, tá bom? Gente, o vídeo ficou muito longo, mas eu tive que fazer esse vídeo longo por causa das apresentações iniciais. Também tem muita coisa. No próximo vídeo eu vou trazer Vou trazer o capítulo 4. Eu vou pular o territórios, mas se você puder ler territórios, leia. Pode ser que caia, pode ser que não, mas é bom dar uma lida, né? Mas aqui, olha, nós vamos para o capítulo 4 da Constituição Federal, que é sobre os municípios. Importante sobre os municípios, tá bom? Nós vamos pular direto para ela. E também vamos fazer exercícios, provas da FADESP que caíram, disciplinas até então estudadas, tá bom? Pessoal, um abraço, obrigado aí você que ficou acompanhando esse vídeo. E no próximo estaremos continuando mais a respeito desses artigos, do 18 ao 41, que são artigos que provavelmente podem cair na sua prova de auxiliar administrativo ou auxiliar de secretaria para o concurso municipal de Marabá. Um abraço a todos e até